Olá, mulheres abençoadas e amadas pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Um prazer estar aqui compartilhando com vocês no canal. Tenho certeza que durante toda essa jornada de ensinamentos sobre as mulheres da Bíblia, você já foi acrescentada. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos aprender sobre uma jovem muito especial, que eu tenho certeza que irá falar com você. Afinal, ela nos ensina sobre uma virtude que precisa ser resgatada nos últimos dias, nos dias da nossa geração. A história dessa jovem está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 24. Vou ler alguns versículos com você, mas para você ter um pouquinho de noção da história, de como que ela entrou nesse contexto, nós vemos aqui o papai Abraão, já um senhor de idade, viúvo, a sua esposa já tinha falecido e ele estava preocupado em deixar o seu filho bem-sucedido, já com uma esposa. Então ele dá uma missão para um dos seus servos e procurar uma esposa para Isaac. Que missão grande, hein? Se você é pai, se você é mãe, sabe o quanto isso tem um peso para o futuro dos nossos filhos. O capítulo 24 de Gênesis detalha bem como foi o encontro do servo com Rebeca, e a Bíblia diz que ela era muito atraente e que o que também chamou a atenção desses servos, todos esses estrangeiros, servos de Abraão que estavam ali à procura de uma jovem, foi a disposição e a simplicidade dela em servir, não somente a eles, mas também a todos os animais. O servo é bem sucedido, conversa com a família de Rebeca e, enfim, Rebeca vai para essa jornada, encara essa jornada de ir conhecer Isaac. E é aqui que chega o ponto principal que eu quero compartilhar com vocês. Aqui no versículo 65 relata um pouquinho dessa conversa de Rebeca com o servo no trajeto até chegar à cidade onde Abraão estava, onde Isaac morava. E olha só, Rebeca também olhou e quando viu Isaac descendo do camelo, perguntou ao servo: "Quem é aquele homem que vem andando pelo campo em nossa direção?" "É o meu patrão", respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. Olha o tanto que isso aqui chama a atenção. Lembra que eu falei que Rebeca iria nos ensinar sobre algo que nós precisamos resgatar? Rebeca estava ali adiante do seu futuro esposo. E em todo o percurso dessa viagem, em nenhum momento Rebeca sentiu a necessidade de cobrir o seu rosto. É claro que a vestimenta daquela época ela já estava coberta todo o seu corpo, mas o rosto, ao cobrir-se o rosto, faltava uma parte ainda que ela queria causar essa impressão de resguardo, de proteção. E isso nos chama muito a atenção, porque Rebeca não fez isso com relação aos outros homens que estavam ali ao redor, os outros servos, mas ao entender que aquele era o seu futuro esposo, ela se preparou dessa maneira. Que lindo se cobrir. E quando fala de véu, me faz lembrar, ao estudar aqui essa palavra, ao ler essa palavra, me faz recordar de como nós usamos o véu nos casamentos atuais hoje. Nós cobrimos, colocamos, e o véu tem sim uma função, tem uma finalidade. Ele esvanece, ele transmite essa sensação de estar embaçado, não conseguir ver claramente, não ver perfeitamente todos os detalhes, talvez se vê um pouco mais embaçado o sorriso, o brilho nos olhos, porque tem um véu. E justamente isso que Rebeca fez ao encontrar-se, está diante do seu futuro esposo, ela cobriu o rosto. Olha que engraçado, ela esconde sua beleza daquele que estava mais interessado em ver. Isaac era o mais interessado em ver a beleza dessa mulher, e ela nos dá essa lição, essa jovem nos ensina algo tão poderoso. Ao ver ali o seu amado, o homem com quem ela iria se casar, ela cobre, ela enobrece, ela se resguarda diante de tamanha missão. E isso nos ensina, isso nos aponta para uma virtude que precisa ser resgatada. E eu estou falando da virtude da modéstia, que é uma virtude do caráter cristão, que promove a glorificação de Cristo e não a autopromoção, não a autoglorificação. Rebeca, ao se ver diante dessa situação, ela quis mostrar para Isaac que havia algo melhor, que havia algo maior para ele descobrir ou para ele se atentar. Ela usa a descrição para que a beleza não fosse o primeiro motivo de atração ou o primeiro foco de Isaac. Olha como isso é diferente nos dias de hoje.
Parece que a nossa geração está sendo cada vez mais impelida a usar a estratégia contrária, se revelar, a se mostrar para que chame atenção. E Rebeca fez ao contrário. Ao se cobrir, ela estava revelando uma beleza muito superior, uma beleza nobre. E como cristãs, precisamos entender que a palavra de Deus nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo, que nosso corpo não nos pertence mais, pertence a Cristo. Então, se você é solteira, o seu corpo pertence a Cristo. Se você é casada como eu, o seu corpo pertence a Cristo e ao seu esposo. Então, quando nós nos resguardamos, quando nós nos cobrimos, quando nós usamos a discrição em favor de preservar as nossas curvas, preservar uma beleza que deve ser somente para o esposo, nós estamos glorificando a Deus com isso, glorificando a Deus com o nosso corpo. Então eu gostaria de ressaltar algumas lições que nós estamos aprendendo com Rebeca num versículo tão simples, tão pequeno. Primeira lição que nós aprendemos com Rebeca: permita que a beleza da sua atitude seja maior do que a beleza estética. Olha que forte isso. Segunda lição: esconder e cobrir o corpo é sobre revelar a beleza da alma. Nem sempre esconder quer dizer que você tem vergonha. Não, pelo contrário. Você pode enobrecer através de você resguardar partes do seu corpo que são totalmente reservadas para o esposo. No caso de Rebeca, claro que toda a sua roupa cobria, como eu já havia mencionado antes, então ficou só o rosto para ela se cobrir. Mas hoje, na nossa geração, muitas das vezes nós estamos usando partes que devem ser somente para o esposo, por exemplo, o colo dos seios, a barriga, que é uma parte muito íntima, as costas, as coxas, são partes que nós devemos cobrir, preservar, resguardar. Outra lição: usar a discrição como uma virtude. A modéstia tem a ver com equilíbrio, com a moderação, com um domínio próprio, que são virtudes do fruto do Espírito Santo. Ou seja, eu e você temos em nós o fruto do Espírito Santo que nos ensina, que nos encoraja a vivermos nesse equilíbrio, nessa moderação. Não é sobre exageros, não é sobre você se tapar toda, mas sim você ter discrição. Tenho certeza que você jamais esquecerá dessa lição da vida de Rebeca. Um simples versículo tão pequeno, mas tão poderoso, com algo que eu e você podemos resgatar. Se você é casada, continue se cobrindo ao mundo para se revelar somente para o seu esposo. Se você é jovem, solteira, se resguarde, se cubra. Use a virtude da moderação, da discrição em seu favor. E lembre-se, ao se cobrir com discrição, você não está se escondendo do mundo. Você está revelando uma beleza maior, uma beleza nobre. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais!